Então, pessoal, a gente vai usar essa visualização, essa construção que eu fiz aqui no GeoGebra, para que a gente possa, enfim, entender o início da trigonometria, das relações trigonométricas. O seno da soma, a gente vai fazer aqui, particularmente, apenas o caso do seno da soma, belezinha? E a partir disso, vocês vão tentar adaptar para o seno da diferença, o cosseno da soma e o cosseno da diferença. A ideia é vocês verem o que eu vou fazer aqui e aí vocês tentarem fazer para os outros, entenderam? Então vejam, vou tentar ser o mais didático possível. Primeiramente, a gente abriu aqui no GeoGebra um ciclo, um círculo de raio 1, certinho? Que é o que vai ser usado como nosso ciclo trigonométrico, Vocês já devem ter sido apresentados a ele. E aí o que a gente tem? Sobre o eixo do x, a gente tem os valores correspondentes aos cossenos, quando a gente constrói aqui triângulos, Eu vou até colocar o triângulo aqui. O primeiro triângulo é o triângulo T1. Deixa eu encontrar ele. Pronto, eu vou selecionar. E aqui é um triângulo que poderia ser qualquer, mas particularmente aqui vai ser o nosso triângulo de 45 graus. Essa reta aqui, esse eixo aqui faz 45 graus com esse eixo OX. Mas a gente vai pensar nele como um genérico, E aí o que acontece? A gente tem esse triângulo, ele faz 90 graus aqui, e aí esse comprimento, o valor desse comprimento aqui do eixo vertical, vai ser o seno desse ângulo interno, esse aqui que é o oposto, Aí você vê aqui o cateto oposto, esse aqui é o valor do seno, esse comprimento. Esse valor adjacente a esse ângulo é o valor do cosseno. Então, esse vertical o seno, esse horizontal o cosseno. E aí o que acontece? A gente vai construir dois triângulos. O segundo triângulo vai ser esse T4 aqui, salvo engano. Antes desse T4 na verdade é a rotação do que eu quero. Deixa eu ver aqui, acho que é o T3. Não. T2, provavelmente. Ainda não é esse. Deixa eu só ver. Melhor. O T4 aqui, ele vai ser o ângulo, certo? Esse T4', ele vai ser esse triângulo aqui, construído, outro triângulo retângulo, na verdade. Esse aqui, particularmente, ele é o triângulo retângulo de ângulo que tem esse ângulo interno aqui igual a 30. Ou π sobre 6, se vocês preferirem trabalhar com radiano. 45 é π sobre 4, 30 é π sobre 6. E aí a gente constrói, a princípio, os dois aqui. Como a gente quer somar esses ângulos, então a gente vai ter que girar esse ângulozinho para ele complementar aqui o ângulo da soma de 45 com 30, que é 75 graus. Quem é esse ângulo rotacionado vai ser agora sim o T4, observem. Certo? Esse triângulo vermelho eu girei mantendo o formato dele, eu não modifiquei o formato, Ou seja, se você olhar com esse ângulo horizontal aqui, com esse eixo horizontal, ele faz 90 graus e ele continua, quando você passa aqui esses 90 graus, ele fazendo de mesmo 90 graus. Então, a princípio, a gente vai esquecer por um momento esse primeiro triângulo T4 aí. Certo? Porque na verdade a gente quer saber o valor do seno e do cosseno dessa soma de ângulos. E para que os ângulos estejam somados, eu preciso desenhar eles assim para que essa abertura se some a essa. Então, se a gente for pensar, o valor do seno da soma é o seguinte: você vê esse ponto onde cortou, projeta no eixo Y. Esse vai ser o seno da soma. E você projeta no eixo X e você vai ter o cosseno da soma. Beleza? Então, são esses dois triângulos que a gente vai usar para construir o que é o seno da soma e o que é o seno e o que é o cosseno da soma. Certinho? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar alguns eixos aqui auxiliares, certo? Eu vou passar um eixo por aqui, beleza? Por esse ponto. Deixa eu aqui identificar qual é a reta que passa por esse ponto. Sim, só uma coisinha, Eu vou poder expor os ângulos que fazem 90 graus aqui, tanto esse quanto esse fazem 90 graus. Esse fazia 94 graus com a base, quando girou, faz 90 graus agora com a hipotenusa desse triângulo azul.
essa reta é a reta que corta exatamente por esse ponto aqui, como a gente chama mesmo, esse vértice desse triângulo, certo? A gente cortou dessa forma. E aí a gente pode cortar outra reta aqui passando por F. Deixa eu só ver qual é a retinha que a gente fez passar por F. Eu acho que foi uma reta logo aqui em seguida. Deixa eu ver se foi essa. Pronto. Certinho? O problema do GeoGebra é só isso, né? Que você faz as construções e fica meio confuso aqui. Não é tão fácil de destacar, ou pelo menos eu não sei, né? Não trabalhei com esse ponto de como destacar para ficar mais fácil de entender. Mas enfim, a gente está conseguindo construir visivelmente aqui o que a gente precisa. Vejam só retomando aquele triângulo que a gente apagou, mas a gente vai escrever ele aqui por um momento, é o seguinte: quando a gente faz um triângulo dentro do círculo trigonométrico, essa base aqui no eixo X é o cosseno, e esse outro cateto aqui vertical, ele é o seno. Então, o comprimento dele corresponde ao valor do seno. Então, esse comprimento aqui corresponde ao valor do seno, e ele agora é uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Como isso é um eixo paralelo ao OY e esse é paralelo ao OX, esse ângulo aqui formado é 90 graus. Certinho? Então, isso é um triângulo retângulo. Eu preciso usar a trigonometria básica para fazer a projeção e encontrar qual o tamanho desse comprimentozinho aqui. Lembre-se, para encontrar esse comprimento correspondente a essa altura desse triângulo aqui, que é o triângulo somado, deixa eu apagar esse daqui, que é o triângulo somado nos ângulos desses dois, eu preciso pegar esse pedacinho aqui até essa reta tracejada e também dessa reta tracejada para baixo. Então, o processo que eu vou sugerir vamos encontrar primeiro esse pedacinho e depois vamos tentar encontrar o pedacinho de baixo. Certinho? Então, para encontrar esse pedacinho, eu até escrevi ele aqui em algum lugar, deixa eu encontrá-lo. Será que é? Não, acho que não. Esse segmento aqui, eu creio que seja ele. Pronto, ficou em verde, deixa eu até trocar a cor para uma cor mais vívida. Senão vai ficar meio estranho. Qual a cor que eu poderia usar? Verde escuro, será que fica bom? Vamos ver. Não ficou excelente, ficou horrível na verdade. Deixa eu trocar por uma cor que seja na verdade bem diferente de preto para destacar. Eu acho que vai dar um pouco mais de destaque. Branco vai sumir, né? Vamos botar um azul. Claro. Tá aqui. Eu acho que não tem como melhorar muito isso não, né? Então a gente tem esse segmento azul aqui. Como é que a gente calcula ele? Certinho? Veja. Tem uma propriedade de Tales, não sei se vocês lembram, que esse ângulo aqui, já que essas retas, essa tracejada e o eixo OX são paralelas, esses ângulos opostos, né, internos opostos, eles são iguais, né? Então, se aqui é o ângulo, digamos assim, gama, esse aqui oposto e do outro lado é gama também, certo? E se esse é gama, como isso forma 90 graus, isso é o complemento de gama, ou seja, 90 menos gama. Certinho? 90 menos gama, a gente pode também, já que é um triângulo retângulo, pensar nesse daqui de cima como sendo o gama. Certinho? Eu acho até que eu dei nome a esses ângulos. Deixa eu ver se eles aparecem aqui. Na verdade, o gama foi esse de cima. E o... será que tem o de baixo também? Nem lembro. Normalmente ele chama de letras gregas. É possível que eu tenha. Não apareceu aqui. Até para que vocês saibam, para você encontrar um ângulo, você pode fazer assim, um ângulo, ponto, ponto, ponto. Deixa eu ver se eu consigo calcular esse aí de uma forma bacana, né? Então, I 0, 0, e eu vou usar esse ponto aqui no extremo do círculo, que é 1, 0. Aí marcou, na verdade, o ângulo externo, né? O que eu vou fazer? Só preciso mudar a ordem aqui das coisas e ele vai marcar o interno, certo? Marcou o externo, quero o interno, eu vou botar
0, 0 e por último o I, não é o caso. Pronto, ele marcou o interno. Vou dar mais um aqui. Em resumo, esse ângulo aqui, que é o delta, essa letrinha grega aqui é o delta, ele faz 45 graus. Ficou um em cima do outro, mas enfim, o objetivo não é nem vê-los, mas sim traçá-los. Certinho? Então, esse gama, ele é igual a esse aqui, ó, esse aqui. Não sei se o movimento do cursor faz vocês entenderem, mas é o que podemos fazer. E esse daqui seria o complemento, que implica que esse aqui também é delta. Então, delta aqui e delta aqui embaixo. Certinho? Então, como a hipotenusa a gente sabe que é o seno desse ângulo aqui, você pode chamar de alfa, poderia pensar como 30 também, então, o seno de 30 vezes o cosseno de delta, certo? Vai dar esse comprimento. Belezinha? Seno de 30 vezes cosseno de delta é esse comprimento azul aqui. Vocês podem ir anotando num papel, para que vocês entendam que isso vai decorrer justamente, isso vai dar justamente a fórmula do seno da soma. Né? Quando a gente somar esse comprimento todo, isso vai dar o seno da soma desses dois ângulos. Então, pensem assim, seno de gama, que é esse comprimento aqui, vezes o cosseno de delta, dá esse comprimento azul. Trigonometria básica. Agora, vamos pensar nesse outro segmento aqui. Como é que a gente pode intuir ele? A gente pode puxar, se vocês pararem para pensar, esse segmento para cá. Se a gente consegue construir, deixa eu ver se a gente consegue construir com relativa facilidade. Segmento. Desculpa. Deixa eu apagar. Quando eu quero construir um segmento no GeoGebra, a gente faz isso. E aí a gente tem I. E é esse ponto aqui, essa quinazinha aqui. O nome que eu dei lá está aqui omitido. Mas depois a gente pode ver isso, né? Desculpa, esse negócio está atrapalhando. Deixa eu tentar aqui. Eu acredito que seja... Deixa eu ver a coordenada de I. Deixa eu relembrar aqui a coordenada de I. Pronto. A coordenada de I é 06123. Isso aqui vai dar para a gente fazer aproximadamente esse valor. 06123, 0,0. Pronto. Não é perfeito, obviamente, eu fiz aqui de última hora, mas o que foi que eu fiz? Esse mesmo segmento eu puxei para cá. Estão vendo? Estão observando? Quando eu puxo esse segmento para cá, eu posso até omitir esse daqui. Não lembro do nome desse danado anterior. Eu acho que está aqui. Mas enfim, vou deixar ele aí. E o que acontece? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Qual o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo? Observe que não é a hipotenusa do triângulo azul inteiro, porque a hipotenusa do triângulo azul inteiro é o raio da circunferência que é 1. O que na realidade é a hipotenusa desse novo triângulo retângulo que a gente acabou de escrever, quando a gente puxou o segmento para cá, é o valor que correspondia ao cosseno do triângulo T4 antes de girar. O triângulo T4 estava aqui, esse lado aqui embaixo era o cosseno, a gente girou, na verdade não é translação o termo, fez o giro, ele foi parar ali em cima, mas não mudou os comprimentos, porque foi um giro rígido do objeto de forma rígida. Então, esse da hipotenusa desse triângulo aqui, ele tem o valor do cosseno do ângulo de gama aqui, né? A gente tem o nome desse internozinho de gama. Então, cosseno de gama, a gente usando trigonometria básica, a gente vai descobrir quem é esse comprimento aqui. Espero que vocês vejam o cursor, sinceramente, porque senão vai ser muito chato de entender isso aqui. Mas esse comprimento aqui, M, que eu construí, ele vai ser, se a gente pensar que esse ângulo aqui embaixo é o nosso delta, então observe que esse cateto M é o cateto oposto a delta. Como a hipotenusa é cosseno de gama,
Então a gente vai ter o seguinte, deixa eu ver se consigo escrever fórmulas aqui. Texto, né? Deixa eu ver se eu consigo introduzir texto aqui. Deixa eu clicar primeiro, acho que se eu clicar primeiro, aqui, pronto. A gente viu que o segmento acima ficou igual a seno de gama vezes o cosseno, vou chamar de gama, para não botar letras gregas, vou chamar gama de y, que é parecido, né? E o vezes o cosseno de delta, que é d. E o segmento abaixo ficou igual a seno, desculpa, a hipotenusa é o cosseno de gama, certo? A hipotenusa vezes o valor do seno de delta vai dar esse cateto M, né? Vou até botar aqui também é igual a M. Belezinha? Isso aqui, que está ali em azul claro, é o I. E aí o que acontece? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fechar isso aqui. Ok. Não entendi. Tudo isso para não aparecer o danado, acredita nisso? Enfim. Aqui, ó, fórmula do LaTeX. É bom que eu consigo escrever. Sim de gama cos de delta. Para quem nunca escreveu no LaTeX, isso a gente faz assim, né? Pronto, isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui do lado do I, a gente tem esse valor. Vamos escrever mais um texto, beleza? Eu clico aqui e aí fórmula de LaTeX para eu entender. Primeiro, como a hipotenusa é cosseno, a hipotenusa de gama vezes o seno de delta. Deixa eu ver se ele consegue executar. Ok. Isso aqui corresponde a esse valor de M. Opa. Deixa eu fechar, que eu não vou escrever mais texto não, né? Vou voltar, cancelar. Ai, meu Deus. Ele está entendendo sempre que eu clico. Deixa eu botar aqui, selecionar o objeto. Cancelar. Pronto, então... Deixa eu trocar, deixa eu clicar em algum lugar para ver se ele para de ficar gerando texto. Pronto, então. Esse segmento M é cosseno de gama, que é esse segmento aqui, a base vermelha, vezes o seno desse cara aqui, né? Hipotenusa vezes o seno, vai dar o cateto oposto, como vocês sabem, né? Porque vocês sabem que o cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno. Então, quando você faz a multiplicação cruzada, hipotenusa vezes o seno é o cateto oposto. Então, a gente tem no final que esse segmento azul, mas esse pedacinho cinza, que é correspondente a esse preto, a gente tem o valor de... Agora eu posso, mais uma vez, escrevendo texto, né? Vou clicar aqui e vou escrever o nosso texto. Vou clicar aqui. Fórmula, como é que fica? Seno da soma de gama mais delta é igual, eu somo os segmentos, né? Seno de gama vezes o cosseno de delta mais o cosseno de gama seno de delta. É isso, né? Ou seja, o que era seno vira cosseno, o que era cosseno vira seno. Pronto, está aqui a expressão final. Certinho?
Tive um problema, né? Cancelar, vamos voltar para editar e clicar em outro bloco, senão ele vai ficar viajando aqui. Pronto, então a gente conseguiu escrever. Claro, é bom que vocês rabisquem esse esboço todo que a gente fez, certinho, para que vocês compreendam melhor. Mas, para quem nunca viu, é interessante a gente ver essa verificação. O que é uma demonstração matemática? Demonstração matemática, que eu acho que foi uma das dúvidas que vocês tiveram, tem diversos tipos, né? Tem indução, que vocês vão ver, tem demonstração por contradição, e tem essas que são construtivas. Basicamente, vocês usam as propriedades que vocês conhecem e tentam chegar na conclusão que vocês precisam. Aí, nesse caso, a gente precisou, já que a gente queria o ângulo da soma, a gente construiu os triângulos de uma forma que os ângulos ficassem se formando o gama mais delta. A partir disso, a gente foi usando trigonometria básica e construindo esse segmentozinho aqui grande. Se você parar para pensar, vai ser análogo o segmento pequeno. Talvez um pouco mais chato de fazer, se não for presencialmente, mas o que é que você vai pensar, né? Você vai pensar nesse segmento pequeno aqui, né? Que é igual ao quê? Esse segmento projetado todo, tá vendo que essa linha preta aqui que eu fiz também dá esse segmento daqui, desse pontinho onde está o cursor até a origem. E eu preciso ficar só com esse pedacinho aqui, né? Como é que eu faço para ficar só com esse pedacinho? Observe que a base desse triângulo, aqui de cima, esse pedacinho menor, ele corresponde justamente a esse pedaço que a gente vai ter que subtrair do grande para chegar no pequeno. Vocês estão vendo que já está envolvendo a subtração. Então, o cosseno da soma, ele vai ser esse segmento grande até esse ponto aqui onde o cursor parou, menos esse segmento menorzinho aqui, né? Veja, desse ponto aqui onde o cursor parou até esse outro ponto. Quando você subtrair o segmento grande menos esse, vai sobrar, na verdade, esse pedacinho aqui, que é quando a gente pega esse triângulo com a abertura somada de gama mais delta, ele é o cosseno dessa soma. Percebem? E aí vocês tentam esboçar. Talvez vocês tenham dificuldade. Talvez não dê para fazer por um todo, mas assim, o exercício vale a pena. E eu posso dar um feedback para que vocês vão melhorando com isso, né? Qual o objetivo? Como a gente atualmente está de greve, o objetivo é que a gente aprenda já que é, entre aspas, um tempo extra, né? Que a gente aprenda os recursos básicos e os fundamentos da matemática, para que depois a gente possa executar isso na disciplina de cálculo. Aí vocês vão dizer, isso a gente usa diretamente na disciplina de cálculo? As fórmulas sim, a demonstração nem tanto. Mas por que é importante a gente ver a demonstração aqui? Parte da turma, principalmente, é professor de matemática, né? Então, esse tipo de conhecimento você tem que saber de onde vem, certo? Isso aqui não é conhecimento sofisticado demais, é simplesmente o centro da soma, que infelizmente nosso sistema de educação do Brasil é deficiente, nem sempre entrega esse conhecimento aqui para vocês, certo? Então, estou tentando entregar isso para que vocês tenham um conhecimento um pouco mais aprofundado, certo? Inclusive, isso aqui eu vou até compartilhar com vocês depois, para que vocês possam ver esse projeto. Beleza? É isso. Então, fechou aí. Até mais.